Pronto, então, chegamos nos mecanismos de reação. São 3 mecanismos mais simples, que envolvem variação na esfera de coordenação do metal, e esse é o primeiro tópico que a gente vai avaliar hoje, e depois a variação no estado de oxidação do metal, que aí são mecanismos de esfera interna e de esfera externa. E depois a gente vai falar um pouco sobre síntese e catálise, que é a aplicação industrial dos compostos de coordenação. Em relação à variação na esfera de coordenação do metal, temos mecanismos associativos, onde a nomenclatura a gente chamamos como A, dissociativo como D, e de troca, dissociativa D e associativa A. Então, todos esses mecanismos, eles são estudados exatamente para observação das espécies no estado de transição, e a partir daí, com a espécie no estado de transição identificada, é possível montar um mecanismo de troca desse ligante por um outro ligante. Então, os mecanismos, eles são sempre caracterizados pela etapa mais lenta da reação, porque é essa etapa mais lenta que guia exatamente a reação. E a gente vai ver aqui mecanismos onde temos mais de um estado de transição, 2 estados de transição, gerando um intermediário, que depois vai para outro estado de transição para gerar o produto final. E aí, esse intermediário, quando esse intermediário ele é inerte, é mais fácil, quando ele é lábil, não lábil, na verdade, é mais fácil de ser estudado. Quando ele é muito lábil, é muito difícil, porque o tempo de vida, meia-vida dele é muito rápido, é muito difícil de estudar um complexo onde o intermediário é lábil. Quando o intermediário é não lábil, onde o tempo de reação é maior, o tempo de meia-vida é maior que 1 minuto, é mais fácil estudar esse intermediário, é mais fácil entender essas reações. Aqui tem muitas reações que a gente estuda nesses sistemas, que elas podem ser que, com o avanço da tecnologia, elas podem ser recaracterizadas ou renomeadas por outro sistema, por outro tipo de mecanismo, porque até o momento a gente só consegue estudar aquelas espécies que são mais estáveis durante as análises. E aí a gente caracteriza, por exemplo, com associativo ou dissociativo, mas pode ser que essa espécie tenha um outro estado de transição no meio, não só 2 estados, talvez tenha 3 ou 4 estados de transição. Mas como a gente não consegue ainda avaliar estados intermediários com tempo de meia-vida muito curto, pode ser que a gente não consiga, pode ser que o sistema ainda não esteja tão completo quanto é a reação. Mas isso já nos ajuda a estudar muito os complexos, as mudanças na esfera de coordenação do metal. Então, associativo é uma reação associativa. A formação de um intermediário ocorre a formação de intermediário com um número de coordenação maior. E esse é o passo determinante da velocidade. Então, se observa um intermediário entre 2 estados de transição, se observa um intermediário onde esse intermediário tem um número de coordenação maior. E aqui a gente pode ver com esse exemplo, então, Ml5X, ele vai interagir com o Y, que é o novo ligante, vai formar o Ml5XY, que é um intermediário agora com 7 ligantes. Esse é o intermediário que a gente que é identificado, que é o passo determinante da velocidade. Depois, esse intermediário, ele vai para a próxima reação, aonde o X é liberado e o Y fica na esfera de coordenação. Isso é o que a gente chama da aproximação do estado estacionário e avalia-se a concentração desse intermediário. Normalmente ela é muito pequena e constante. E aí é possível também, com essas reações, é possível calcular a constante dessas reações. Por exemplo, aqui eu posso calcular a constante dessa reação, a velocidade, a lei de velocidade dessa reação, que é o K multiplicado pela concentração do Ml5X multiplicado pela concentração de Y. Isso dá uma concentração, uma ordem de primeira ordem para cada espécie dessa, e uma cinética de segunda ordem, uma cinética global de segunda ordem. Aqui temos um exemplo, que é aquele mesmo exemplo que a gente já viu, que é quando esse cianeto ele é trocado por um cianeto marcado. Observe que o intermediário, ele agora tem um ligante a mais, então ele tinha 4 ligantes, ele agora tem 5 ligantes. E na próxima etapa, esse ligante
um ligante cianeto é removido do sistema e o marcado permanece no sistema. Então, esse é o intermediário que é avaliado, que é identificado por técnicas, normalmente espectroscopia. Então, quando o intermediário tem um número de coordenação maior, esse é um processo que a gente chama, é um mecanismo associativo. O outro mecanismo, muito semelhante, é o dissociativo. O intermediário tem um número de coordenação menor do que o reagente. Então, o complexo inicial é ML5X. O ML5, o X se separa do ML5, formando ML5. Do ML5X, formando ML5. Depois que esse ML5 vai reagir com Y, com outro ligante, formando ML5Y. E esse daqui é o estado, é a espécie intermediária. Então, aqui como exemplo, temos esse complexo de CO. Então, uma molécula de CO, ela se desprende do complexo, forma um intermediário, e depois esse complexo reage com o outro ligante, aqui a fosfina, formando o complexo final. E esse é o intermediário encontrado entre uma etapa e outra, por caracterização. Então, esse é o que a gente chama de mecanismo dissociativo. Então, é quando um intermediário ele tem um número de coordenação menor do que o reagente inicial. Ele começou ali com 6, depois o intermediário tinha 5, para depois reagir com outro ligante. Então, esse é o mecanismo dissociativo. O outro mecanismo deve aparecer, que é o de troca. De troca, nessa reação de troca, o intermediário, a reação não prossegue por um meio de intermediário, mas sim por um estado de transição único. Então, ocorre ou uma troca dissociativa ou uma troca associativa. Isso vai depender da forma como... Vai depender, na verdade, das espécies. Então, é uma reação de troca, em sua forma mais simples, é uma substituição direta do grupo de saída pelo grupo de entrada. Então, forma essa espécie é formada onde X é o grupo de saída e Y é o grupo de entrada. Então, X, que é o grupo de saída, normalmente é uma base fraca, um solvente, e Y, que é o grupo de entrada, normalmente é uma base forte. A diferença de força, aí temos diferença de força entre o metal X e o metal Y, porque tem uma base fraca e uma base mais forte. Então, a troca dissociativa, a ligação MX, quando chama dissociativa, porque a ligação MX se rompe mais rapidamente. Então, quando ocorre a aproximação de Y, a ligação X se rompe rapidamente. E isso é a dissociativa. A associativa, o ligante de entrada forma uma ligação antes da ligação do ligante de saída ser enfraquecida. Então, esse ligante Y, ele se associa ao metal antes dessa ligação de X ser quebrada. Então, dissemos que isso é uma troca associativa. Então, no momento rápido, vai se ter o metal ligado a Y, que é o ligante de entrada, e o ligante de saída ainda não foi liberado. Quando o ligante de saída ele se rompe facilmente com a aproximação de Y, isso é um mecanismo dissociativo. Quando esse ligante ainda permanece ligado, o ligante de saída, isso é uma troca associativa. E aí, observe que não forma exatamente um intermediário, não tem um intermediário da reação claramente sendo formado. Ou não se detecta esse intermediário sendo formado. Então, isso a gente caracteriza como um mecanismo dissociativo ou associativo de troca para essas espécies.